Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Paizinho amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais este devocional. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder compartilhar a Tua Palavra. Senhor, que o Senhor me conduza, para que eu não fale nada que não esteja registrado aqui nela e que, portanto, foi nos dado pelo Senhor, para que ela fosse proclamada a todas as pessoas. E que eu também não fique aquém, Pai, que eu não deixe de dizer aquilo que o Senhor quer que eu diga. Pai, abençoa cada um dos amados que está aqui acompanhando este devocional. Revela, Senhor, no nosso coração o Senhor Jesus Cristo, porque toda a palavra de Deus, ela aponta para o Senhor Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Pai, Filho e Espírito Santo que formam um Deus, Jesus é o Deus, a parte que veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a Tua glória, glória como a do unigênito do Pai, conforme está lá, Paizinho, relatada no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14. Paizinho, que por esta fé no Senhor Jesus, que nos deu, Senhor, o poder de sermos feitos filhos do Senhor, Pai, para a honra e glória do Senhor, que essa mesma palavra, Pai, esta mesma fé, nos sirva hoje, Senhor, para não apenas compreendermos as últimas palavras que o Senhor nos disse enquanto esteve aqui conosco na terra, por amor de nós, e para cumprir uma missão dada por Deus Pai e pagar na cruz do Calvário por cada um dos nossos pecados. Que o poder do Evangelho, Pai, nos transforme. Que nós entendamos, Senhor, que nós ouçamos com os ouvidos espirituais, que nós vejamos com os olhos espirituais, que o nosso coração compreenda, que nós nos quebrantemos diante de Ti, nos arrependamos, Pai, dos pecados e nos convertamos ao único e verdadeiro caminho, ao único e verdadeiro Deus. Que nós, Pai, façamos como o Senhor Jesus, que Te obedeceu, Senhor. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para fazer aquilo que para nós era impossível, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E não há um único ser humano, Paizinho, na face da terra. Nunca houve e nunca haverá, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, conforme diz a Tua palavra. Nunca houve alguém que pudesse ter uma vida inteira sem pecado, a não ser o Senhor mesmo, que se fez carne, se fez humano e esteve entre nós, venceu o pecado e a morte por nós. Ressuscitou e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. É o único, conforme diz a Tua palavra, as Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. É o único intercessor entre nós e Deus Pai, entre nós e o Senhor. Jesus já veio para abrir um novo caminho, acesso direto a Deus. E Ele mesmo é o nosso sumo sacerdote eterno. E é ao mesmo tempo o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados, pagou por cada um deles na cruz do Calvário e nos comprou do poder deste mundo para o seu reino de glória. E o nosso nome, pela fé, está escrito no livro da vida do Cordeiro. Obrigado, meu Pai, por tão grande amor, e que é oferecido a todas as pessoas da terra. Que cada um tenha esse entendimento no coração e procure buscar a Tua palavra, conforme o Senhor mesmo diz, e me buscar, e vou me buscar, buscar-me-eis de todo o coração, e eu me deixarei achar por vocês.
Vocês me buscarão de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Oh, Pai, que cada um desses amados te busque de todo o coração, Pai. Se revela a cada um deles. Revela o teu amor, a tua bondade. Revela, Senhor, o caminho. Ajuda, Paizinho, para que eles se libertem das tradições, dos enganos, da religiosidade vã, que não tem poder contra o pecado, mas busquem o único Deus verdadeiro, o único caminho, a única verdade e a vida eterna. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por mim e por cada um desses amados. Em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de irmos para o nosso devocional de hoje, eu gostaria de ler para vocês o que o apóstolo Paulo diz aos filipenses, a igreja de Jesus Cristo, que estava lá em Filipos. Mas se vocês querem saber o que é a verdadeira igreja, a essência da igreja, basta ler Atos dos Apóstolos. E vocês vão saber o que é ser igreja. Basta ler as cartas dos apóstolos. E vocês saberão qual é a verdadeira doutrina de Deus. Leiam com entendimento, amados. O que o mundo fez, movido naturalmente por Satanás, para desviar as pessoas da verdade. Criou religiosidades vãs. E a gente vai ver isso ao longo das Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Criou fábulas, histórias. Satanás se transformou em anjos de luz para enganar até mesmo os eleitos de Deus. Então tudo isso já foi alertado por Deus através da sua palavra. E se alguém disser que a palavra de Deus não é de Deus, amados, eu lamento se você crer nisto, porque esta é a única fonte que nos apresenta Deus, o Criador de todas as coisas. E basta vocês lerem ela de Gênesis a Apocalipse e entender tudo o que aconteceu, que vocês vão ver que é impossível o ser humano ter criado uma obra como essa, tão perfeita, tão integrada, mesmo tendo sido escrita, ao longo de tantos anos por pessoas que não se conheceram. Mas ela vai dando uma revelação progressiva. Conforme eu disse no último encontro, várias profecias em pedacinhos dados ao longo dos séculos para cada um dos profetas, que se juntam e fazem sentido na vida de Cristo Jesus. Então todas elas se cumpriram ao mesmo tempo. Eu não quero ficar aqui dando explicações lógicas para que vocês acreditem que essa é a palavra de Deus. Mas eu posso dizer a vocês o seguinte: já tentaram destruí-la e não conseguiram. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus é maior do que todas as coisas, tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, Ele não permitiu que isso acontecesse. Se alguém disser, olha, mas faltam livros aqui, não faltam. Todos que estão aqui pela vontade de Deus. Porque se Deus não quisesse, não estaria. E se Deus quisesse outros livros aqui estariam. Mas Deus não quis. Então entendam, amados, os planos de Deus não podem ser frustrados. Esta é a palavra de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amados, a Bíblia não é só um livro, mas a Bíblia é uma pessoa. É a santa pessoa de Deus que fala hoje para mim e para você. E eu espero que você creia nisso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Se você não crê na palavra de Deus, não dá para crer em Jesus, porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo, Jesus é o Logos. Então a sua fé não é verdadeira.
E se não é verdadeira, então você não é filho de Deus. Você é criatura e permanece nos seus pecados. Mas se você crê que Jesus é Deus, que habitou entre nós, Ele é a palavra, e você segue a palavra, onde Ele diz que quem o ama guarda os seus mandamentos e os obedecem. Então, se você crê nisso, então procure estudar a palavra de Deus. E Deus falará com você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Essa é a palavra do Senhor. Mas lá em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele dá um conselho que é assim: tenham entre vocês, então tenhamos entre nós cristãos, né, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como é que eu posso ter o mesmo modo de pensar do Filho de Deus? Quando eu estudo os evangelhos, quando eu leio a palavra de Deus. E essa palavra, ela vai me moldando, ela vai me transformando, ela vai renovando a minha mente. E de modo que a minha mente, o meu pensamento, começa a estar mais alinhado com o modo de pensar de Cristo Jesus. E Jesus veio para os pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Então, amados, eu preciso amar e respeitar o meu próximo que é pecador, que está no caminho errado. E eu não posso deixar de anunciar o Evangelho e dizer para ele: arrependa-te dos caminhos que você tem seguido. Você já sabe qual é o caminho, porque insiste no erro. Aquele caminho é porta larga, vai te levar à perdição. Busque o caminho estreito que leva ao reino de Deus. Então é isso que eu preciso fazer, porque Jesus nos chamou para isso. Ele nos chamou primeiro para conhecer e para entender os seus caminhos, depois para nós anunciarmos este caminho, que são as boas novas de Deus, para a salvação dos que creem, as boas notícias de Deus, que Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para pagar pelos nossos pecados. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Filho unigênito, é o único filho legítimo. Nós somos adotados por termos fé em Jesus Cristo. É isso que a palavra nos ensina. E aí ele continua, o apóstolo Paulo continua, que mesmo, então olha, tem o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, Jesus Cristo era humano, mas também era Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, ele mesmo sendo Deus, ele, enquanto esteve entre nós, ele não achou que ele deveria, ter todas as honrarias, tanto que viveu uma vida simples, uma vida pobre, ele não tinha onde recostar a cabeça. O ministério dele foi levando a palavra, pregando, curando, demonstrando poder para que as pessoas crescem que ele era de fato Deus, que havia sido anunciado, o Messias, que vinha, o ungido de Deus, E ele estava ali no mundo, Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ou seja, ele se esvaziou, Assumiu a forma de um serviçal, de um escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se tornou como um de nós. E reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vejam, Jesus veio para dar o exemplo. Ele veio para obedecer a Deus. Ele, a própria palavra, estava aqui no mundo, e ele mostrou para nós, ele obedeceu. Ele cumpriu o propósito de forma humilde. Ele não se encheu do ego do fato de ser Deus, mas se tornou obediente e obediente até a morte de cruz. Por essa obediência, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor. Senhor. Amém, amados? Vamos lá, então? Nós estamos no terceiro vídeo que trata das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos e também para nós. Nós vimos lá o Sermão do Monte, as primeiras palavras, e agora, depois de 3 anos, estamos vendo as últimas palavras. Que hoje nós estamos aqui no capítulo 16. E o capítulo 15 finalizou dizendo aos apóstolos, Jesus dizendo aos apóstolos, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então os apóstolos, eles testemunharam de Jesus, eles deram testemunha de Jesus, tanto em palavras anunciando o Evangelho, como também em atitudes, porque eles reproduziram as mesmas atitudes que Jesus tinha enquanto esteve com eles. Tendes o mesmo modo de pensar que também teve Jesus Cristo. Eles fizeram isso, amados, e eles continuaram então a pregar, e a gente vai ver isso, como eu disse, em Atos, nas cartas, né? E o capítulo 16 começa: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Olha só como começou aqui o capítulo 16, amados. Lembrando que essa conversa começou ali no cenáculo, né, na Páscoa, na última Páscoa de Jesus, onde ele estabeleceu uma das suas ordenanças, né, que era, olha, de tempos em tempos, dividam o pão, esse é o meu corpo, lembrem disso, esse é o meu corpo que eu estou dando por vocês. Façam isso em memória de mim, ou seja, façam isso para lembrar desse sacrifício que eu estou para fazer por vocês. E do mesmo modo, ele também ofereceu o vinho e disse: tomai todos e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu faço, que eu vou derramar em favor de vocês. Façam isso também em memória de mim. A gente vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo está instituindo ou ensinando, melhor dizendo, o significado da ceia do Senhor. É para nós lembrarmos do sacrifício que Jesus fez. Ele entregou o seu corpo e o seu sangue em favor de nós. E nós devemos então sempre fazer este rito como um memorial por aquilo que Cristo fez. Fazei em memória de mim, até que eu volte. Amados, então ao mesmo tempo nós lembramos da morte de Jesus, mas também lembramos de uma promessa: Jesus voltará. E isso também está relatado nas cartas. Né? Por exemplo, a gente vai ver lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Né? Mesmo em Apocalipse, a gente vê isso no capítulo 1, né? Que ele virá nos céus. Em Atos dos Apóstolos, quando Jesus sobe aos céus, 2 anjos aparecem para os discípulos que estavam ali, olhando para o céu, porque Jesus já havia desaparecido nas nuvens, já havia subido ao Pai. E havia uma promessa de que viria o Espírito Santo para eles, né? Mas quando isso acontece, os anjos dizem: por que vocês estão olhando para o céu, né? Esse Jesus que vocês viram subir, vocês também verão descer dos céus. Da mesma maneira, do mesmo modo que vocês viram ele subir, vocês verão ele voltar. Então isso é uma promessa de Deus. Jesus voltará. E não demora. A palavra diz que não tarda. A nossa vida acaba num piscar de olhos. Mas Jesus voltará. E quando ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Naturalmente, os que estiverem vivos, crendo em Jesus Cristo e por crerem, seguindo a sua palavra.
Amados, não acreditem em religião, nas religiões, no ser humano. Creiam na palavra de Deus. Se você está em Cristo Jesus e se você obedece a sua palavra, então você está salvo, por mais pecador que seja, como eu também sou. É impossível a nós seres humanos, não pecarmos. Só que o pecado para nós tem que ser um acidente, não algo proposital. Nós precisamos nos esforçar para fazer aquilo que agrada o nosso Pai. Entendem, amados? Então, Jesus voltará, né? Mas Jesus estava falando aqui para os seus discípulos que eles não ficassem, olha, vocês não se escandalizem, né? Não se escandalizem, né? Por isso que eu estou falando isso para vocês. Vai ter um tempo em que vocês serão expulsos e até vão matar vocês. Só que aqueles que matarem vocês vão achar que estão fazendo isso como uma forma de louvor, de adoração e de culto a Deus. E vejam, amados, isso aconteceu. Quem foi o maior perseguidor? Quem consentia na morte dos cristãos, achando que com isso estava prestando culto a Deus? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez isso. Nós vamos ver lá, né? No capítulo 7, o primeiro cristão martirizado foi Estevão. E Paulo, que era Saulo, né? Era o nome romano dele, ele era da cidade de Tarso, ele segurou a roupa, né? As túnicas daqueles que apedrejaram o Estevão. E diz no primeiro versículo do capítulo 8, e Paulo consentia com a morte de Estevão. Depois vai falar no versículo 3 que ele assolava as igrejas, ele entrava pelas casas e arrastava os cristãos e os colocava em prisões. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo perseguiu a igreja de Cristo até que ele teve um encontro com Jesus e as escamas caíram dos olhos, e ele, que era um profundo estudioso da palavra, né, do Antigo Testamento, naquela época ainda não tinha o Novo Testamento, né, era só as Sagradas Escrituras, né, o Antigo, ele conhecia, ele foi discipulado por um mestre da lei, mestre da palavra de Deus, que chamava-se Gamaliel, muito respeitado. Só que o que aconteceu? Paulo fazia isso porque ele estava na ignorância. Mas aí então cai as escamas dos olhos, né? E aí então ele vê, aí ele entende. Aí fez todo sentido a palavra de Deus. E ele então deixou de ser do maior perseguidor da igreja. Ele passou a ser o maior pregador do evangelho, o maior missionário que abriu igrejas de Jesus Cristo. Lembrando, igreja, não estou me referindo a templos, nem a nomes de religiões, porque vocês vão ver na palavra de Deus que não existia. Era a igreja de Jesus Cristo ou a igreja de Deus, que era Jesus Cristo. Então, né, ele foi o maior pregador do evangelho. E aí nós vamos, se nós lermos as Escrituras, o Novo Testamento, nós dificilmente incorreremos em erros, seremos enganados pelos seres humanos, que por ganância criou muitas religiões. E aí usou versículos da Bíblia para, como é que eu posso dizer, né? Para justificar a sua doutrina. Então veja, criou uma doutrina humana e buscou versículos da Bíblia que justificam aquela doutrina. Ou seja, usa a palavra de Deus para justificar o pensamento humano. Mas para quem busca Deus com sinceridade, faz justamente o contrário. Eu busco na palavra de Deus aquilo que Deus quer dizer para mim. E não justificar a minha forma de ser e pensar. Este é o grande problema do ser humano. A gente quer sempre justificar algo que a gente deseja buscando partes da Escritura. Mas nós devemos ler toda a palavra para entendermos qual é a verdadeira vontade de Deus para mim e para vocês, ou para todos aqueles que buscam a Ele com sinceridade de coração.
Continuando, verso 3, isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então, a maldade, essa perseguição só ia acontecer porque essas pessoas não conheceram de verdade a Deus, a sua essência, o seu desejo de Pai amoroso, misericordioso. Deus quer misericórdia, Ele não quer perseguição. A justiça de Deus é perdão, a nossa é condenação. Nós condenamos aqueles que erram, mas Deus quer perdoar a mim e a você. Basta a gente se entregar a Ele com sinceridade. Verso 4, mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso a vocês. Então Jesus estava falando essas coisas, provavelmente naquele momento não estava ainda fazendo muito sentido, mas em algum momento, ou seja, quando chegou a hora, todos entenderam aquilo que Jesus falou. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Olha só, amados, Jesus estava falando, olha, eu não falei para vocês sobre essa perseguição que vai acontecer, o mundo vai odiar vocês, porque odiou a mim primeiro, mas eu não contei essas coisas a vocês antes, porque eu estava com vocês. Ou seja, enquanto Deus estava aqui conosco, Ele nos protegia. Enquanto Deus estava com aqueles apóstolos, Jesus protegia os apóstolos. Mas agora Jesus iria para o Pai, como ele disse aqui no verso 5. Mas vocês não me perguntam para onde o Senhor vai, né? Por quê? Porque ele mesmo já havia dito isso antes. Filipe perguntou isso para ele, né? Aliás, Filipe não, né? Quem perguntou foi Tomé, né? Para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. Falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, Tomé. E aí Filipe pergunta, né? Mas Senhor, mostra-nos então o Pai, isso nos basta. Ele falou, Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês e você ainda não me conhece? Quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, veja que tudo isso, Jesus continua falando com eles, né? Mas o coração deles estava cheio de tristeza, porque eles sabiam que Jesus estava chegando a hora de ir embora. E olha, quem esteve com Deus durante 3 anos aqui na Terra, realmente ficaria muito triste com essa partida. Mas Jesus estava falando para que eles não ficassem assim, tristonhos, né? Então ele continua no verso 7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então Jesus está consolando eles, dizendo assim, olha, acredita em mim, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vocês, mas eu vou e o enviarei. Vocês não ficarão órfãos. Lembra que a gente viu isso nessa conversa de Jesus com os discípulos? Verso 8. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amados, então veja, nós vimos um dos propósitos do Espírito Santo, né, no capítulo 14, que era nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Aqui, Jesus está dizendo mais um papel do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, convencer o mundo do pecado, porque não creram em Jesus. Veja que ele diz isso, né? Do pecado, porque eles não creem em mim, no versículo 9. Amados, sabe qual é o único pecado que leva à condenação? É a incredulidade
em Deus, em Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Esse é o único pecado que leva à morte, porque todos os demais pecados, havendo um arrependimento sincero e uma conversão de caminho a Deus, o pecado está perdoado. Mas se você não aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, e essa fé provocar em você mudança, transformação, obediência à palavra, porque é isso que faz com que, de fato, você demonstre o teu amor por Jesus, conforme nós vimos aqui nesse diálogo, essas últimas palavras de Jesus. A pessoa, se ela não fizer isso, ela está condenada. Então, o único pecado é não crer em Jesus Cristo. Lembrando, crer significa obedecer. Eu creio, por isso obedeço. Se eu não tiver fé, eu não sigo. Se eu não crer, eu não sigo. Eu não obedeço. Mas se eu crer, se eu amar, se eu respeitar, eu vou procurar, eu vou me esforçar para fazer o que é certo. Depois, então, convencer do pecado. O Espírito Santo é que nos convence, né? Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, veja, qual é a justiça? A justiça de Deus sobre a nossa vida. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós justos ficamos diante de Deus, limpos dos nossos pecados, graças à fé em Cristo. E do juízo. Então, o que é o juízo? O juízo é a condenação ou a absolvição. No caso aqui, é a condenação, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Satanás está livre, está aqui, está tentando de todas as formas, criando uma porção de coisas para ocupar o nosso tempo, para roubar esse tempo da presença de Deus, para nos desviar dos caminhos de Deus. Ele tem fechado os olhos das pessoas para que elas não vejam, para que elas não ouçam, para que elas não entendam com o coração. Tudo isso é obra do inimigo. Mas o inimigo já está julgado. E todos aqueles que fizerem exatamente como o inimigo quer e não como Deus quer, também está condenado. Mas é só o Espírito Santo que pode revelar isto às pessoas, né? Ao mundo e salvar o mundo. Verso 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Nós vamos ver isso acontecendo lá em Atos dos Apóstolos. Jesus tinha muitas coisas ainda para dizer para aqueles apóstolos, né? O quanto eles ainda seriam perseguidos e sofreriam. Seriam martirizados e mortos para defender o Evangelho. Mas Jesus não podia dizer aquilo naquele momento, porque eles ainda não estavam preparados. Antes, o Espírito Santo precisava vir para dentro deles, para que pudesse não só revelar toda a verdade, fazer-nos lembrar de tudo o que Jesus disse, mas também dar poder e ousadia para que eles pudessem, então, defender o Evangelho. Esse daqui é a defesa do Evangelho de Deus. Tudo que contradiz o que está escrito aqui é obra do maligno, do príncipe deste mundo. E nós precisamos decidir quem nós vamos seguir. Verso 14. Ele me glorificará, ele, o Espírito Santo. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então veja, tudo que o Espírito Santo diz, ele diz porque ouviu o Pai falar. Tudo que Jesus ensinou porque ouviu o Pai falar.
Então veja que uma coisa maravilhosa é essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como eles são um, nós também precisamos ter o mesmo modo de pensar e seguir a mesma verdade, estarmos unidos no mesmo amor. Porque assim como Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um e eles não se contradizem, ao contrário, eles estão unidos em pensamento, em propósito, em poder, em tudo. Assim Ele quer que nós sejamos também, como família e como irmãos em Cristo Jesus. Até porque um dia estaremos todos nós unidos no reino de Deus como irmãos e teremos então o Senhor como o nosso Pai, o nosso Deus eterno. Vai ser um tempo aí maravilhoso. É uma outra dimensão, o tempo é diferente do tempo aqui, mas eu tenho certeza, como as Escrituras dizem, que aquilo que está preparado para aqueles que amam o Senhor é algo que nunca penetrou no pensamento, no coração ou na imaginação do ser humano. Continuando. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Então Jesus estava falando e os discípulos não estavam entendendo qual era o significado disso. Jesus, verso 19, Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Amados, o que Jesus estava dizendo? Olha, daqui a pouco eu vou morrer e vocês ficarão tristes, mas o mundo ficará feliz, porque o mundo não me ama. O mundo é que está querendo que eu vá embora. Mas vocês me verão de novo, e essa tristeza se transformará em alegria. E aí Jesus então vai fazer aqui, ele vai dar um exemplo para que eles pudessem entender isso. E ele usa o exemplo da mulher grávida, que dá à luz. Verso 21, a mulher quando está para dar à luz fica triste, porque chegou a sua hora, e vem dor, Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Não é isso? Você que é mãe, ou que já foi, Já foi mãe um dia, no momento em que chega as dores de parto, é um momento de sofrimento, de tristeza. Mas depois que a criança nasce e vem para o teu colo e você amamenta, não dá uma alegria de ter gerado aquela vida, o amor que tem é intrínseco na mulher pelo seu filho, da mãe pelo filho. Então Jesus estava usando essa comparação, que a alegria daqueles que viram Jesus depois ressuscitado seria semelhante, depois da dor de tê-lo visto sofrendo na cruz do Calvário. Verso 22. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras,
mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirão ao Pai em favor de vocês. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Amados, olha que coisa linda, né? Jesus está dizendo, orem ao Pai em meu nome. Peçam ao Pai em meu nome e Ele fará isso a vocês. E eu não digo que eu vou pedir ao Pai por vocês, porque o próprio Pai ama vocês. Ou seja, amados, eu não preciso pedir para o Pai ouvir a oração de vocês, porque o Pai ama vocês justamente porque vocês me amam. E porque vocês me amam, vocês guardam os mandamentos que eu dei a vocês. Lembra que a gente viu isso? Tá nesse mesmo discurso de Jesus Cristo. Percebem que aqueles que obedecem à palavra de Deus, ama a Jesus e o tem como Senhor, é amado de Deus. E quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus, Jesus não precisa nem dizer, Pai, ouça, porque o próprio Pai nos ama e nos deu o poder de nos tornarmos filhos dele. E se somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Já pensou ser herdeiro daquele que é o dono dos céus e da terra e de tudo que neles existem? Esse sou eu. E você, se crê em Jesus? Você ama a Deus? Então obedeça a Deus. E aí Jesus continua aqui, né? Verso 28. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, ou tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, então Jesus aqui, nessa parte do seu discurso, ele está dizendo assim, olha, vai chegar aqui um momento em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês vão me deixar sozinho. Então Jesus já estava prevendo o que aconteceria pouco tempo depois dessa conversa, talvez até menos de uma hora. A gente não sabe exatamente quanto tempo passou, porque aqui eles estão a caminho do Getsêmani. Mas é fato, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão me deixar só, mas eu não estou só. Tenham paz, fiquem em paz, eu não estou só, o Pai está comigo. Eu estou falando isso para que vocês tenham paz. Ou seja, para que vocês não tenham remorso, para que vocês não sofram por ter me deixado sozinho. Porque isso faz parte de um plano. O próprio Senhor Jesus, quando é preso, vai dizer, não é a mim que vocês estão buscando? Então deixe que esses vão embora. O próprio Jesus disse isso, deixem que eles vão embora. É a mim que vocês querem. Então Jesus protegeu os seus enquanto esteve com eles. E aí Jesus conclui, né? Nesse mundo, vocês passam por aflições. As aflições fazem parte do mundo. As aflições são consequências dos nossos pecados. O mal que existe no mundo é uma consequência do pecado do ser humano, não de Deus. Deus não é o responsável pelo mal. Nós somos. Mas Deus quer nos resgatar deste mal e quer nos fazer andar na sua presença, para o nosso bem,
para a nossa salvação. E por isso ele nos deu um caminho. Ele nos mostrou uma verdade. E ele disse, esta é a vida eterna. Jesus Cristo. Porque não há nenhum outro nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, que seja comparável ao nome de Jesus, para que, diante desse nome, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos encerrar por hoje? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por Tua maravilhosa palavra. Senhor, que ela seja transformada, ou melhor, que ela transforme, Senhor, a nossa vida. Que ela, Pai, produza dentro de nós, Senhor, um amor profundo por Tua palavra, pelos Teus caminhos. Senhor, revela no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o Deus, verdadeiro Deus e a vida eterna, que somos dependentes do Senhor, Pai. Que não vivamos mais a nossa vida, mas Cristo viva em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer aquilo que Te agrada. Que possamos, Senhor, demonstrar o nosso amor verdadeiro por Ti, cumprindo os Teus mandamentos, obedecendo as Tuas ordenanças, as Tuas instruções. Ó Deus amado, ajuda-nos, Pai. Obrigado pela vida, obrigado por nossa família, pelo sustento. Obrigado, Pai, porque se estamos aqui hoje ouvindo ou proclamando o Teu Evangelho, é porque o Senhor assim o quis. Pai, o nosso desejo é que todas as pessoas do mundo pudessem ser salvas pelo Senhor, que pudessem se arrepender dos pecados e se converter ao verdadeiro e único Deus. Esse é o nosso desejo, assim como é o desejo de que os enfermos sejam curados, que haja paz no mundo. Pai, nós pedimos o que é bom, mas nós confiamos no Senhor. E por isso nós declaramos, Pai, seja feita conforme a Tua vontade, o Teu propósito e não o nosso. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Uma semana de paz, de bênçãos, na presença de Deus, no centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço.